Quais são os fatores que são analisados? Claro que vocês acompanham muitos sistemas, modelos, mas para o pessoal entender assim de forma breve como é que funciona esse tipo de previsão, as duas, né? Do tempo mais próxima e também essa previsão climática de 3 meses. Tá, assim, você precisa saber o que você quer prever e quais são os preditores disso, né? Ou seja, o que influencia naquilo que você quer prever. Esse é um primeiro passo, né? Então, vamos lá, falando de previsão do tempo, né? Para amanhã, para o fim de semana, para o início da semana que vem. Você precisa ter dados meteorológicos, observação meteorológica, né? A meteorologia, você começa a fazer uma previsão a partir da condição atual da atmosfera. Quanto mais informação eu tiver da atmosfera na noite de hoje, melhor vai ser minha previsão para amanhã, melhor vai ser minha previsão para quinta, para sexta. Por que a previsão, se você se afastar muito, se você me perguntar a previsão de terça, de quarta semana que vem, ela tem um grau de erro maior do que a previsão para amanhã, por exemplo. Por causa disso. Porque eu parto do que está acontecendo hoje. Então, natural, né? Quanto mais eu me afasto da condição atual, mais chance de erro eu tenho. Porque nesse meio do caminho, você pode ter algumas mudanças. Então, assim, você precisa observar. Tem que ter dados meteorológicos. Então, de uma série de dados. Desde os dados de estações meteorológicas de superfície, você vai pegar a temperatura, o vento, pressão, outras variáveis, e principalmente dados da atmosfera, em todas as suas camadas que são importantes para a formação das nuvens, né? Dentro de onde a meteorologia estuda. Então, você precisa, por exemplo, de um balão meteorológico, né? Que é um balão mesmo, que é solto na atmosfera. Normalmente isso é feito nos aeroportos, que tem um sensor, e ele vai subindo, e à medida que vai subindo, ele vai te passando dados de temperatura, pressão, do que for, em vários pontos da atmosfera, para você entender o perfil da atmosfera, como que ela está se comportando. Imagem de satélite, que talvez é bem mais conhecida das pessoas, né? Aparece muito na televisão, por exemplo, as imagens de satélite, que é sempre passado, imagem de satélite é sempre passado, né? É uma imagem que o satélite faz naquela região, mas que é extremamente importante para o meteorologista, porque ali que a gente consegue ver que tipo de nuvem está atuando, que tipo de nuvem está atuando numa região próxima da sua, qual é o deslocamento que está tendo, né? Então, é muito importante. E quando eu digo passado, mas hoje, felizmente, com a tecnologia, imagem de satélite de 10 minutos atrás, então muito recente, né? E aí uma série de situações, uma série de outras variáveis que é importante. Tudo isso, todos esses dados, quanto mais dados você tiver, melhor, eles são jogados dentro de supercomputadores, nos institutos de meteorologia aí, espalhados pelo mundo, Brasil e Europa, Estados Unidos, o que for. Esses supercomputadores usam toda essa gama enorme de dados, eles têm ali uma programação, né? E aí que vem o nome, né? Modelo meteorológico, ou seja, uma equação matemática baseada na física que estima um comportamento de um sistema meteorológico, né? Então, você abastece esse supermodelo, esse modelo nesse supercomputador com esses dados todos, e aí se roda ali essa informação e o próprio modelo vai te dar, ó, a situação da atmosfera é essa, então para aqui a 12 horas você vai ter essa tendência para 24, 48. Cabe a um meteorologista pegar essa informação e analisar e olhar. Então, ó, aqui é condizente, aconteceu isso, deve acontecer isso daqui a 2 dias, e aí é uma análise do profissional, e aí ele vai começar a fazer a previsão do tempo. Basicamente é isso. Na previsão climática, a ideia é praticamente a mesma, né? Tudo começa pela observação, mas como eu te falei antes, o que importa são o comportamento dos oceanos. Então, você precisa ter dados de boias pelo oceano, né, para saber a temperatura do mar, por exemplo, da água superficial, da água subsuperficial, questão dos ventos nessa região, satélite, navios que tem espalhados aí pelos oceanos afora, que fazem coleta desses dados, e a ideia é a mesma, basicamente. Você pega esses dados oceânicos e joga de novo nesses supercomputadores, em modelos de previsão de clima,
E aí, de novo, ele gera ali uma série de informações e lá vai o meteorologista analisar esses modelos todos e aí vai fazer uma previsão de clima. Então, como, por isso que eu te falei na nossa conversa. O que você quer prever? Quero prever tal coisa, então eu preciso olhar tal e tal coisa. A ideia é mais ou menos por aí. A previsão climática ela não tem a mesma qualidade da previsão do tempo? Não. Por quê? Por causa disso. É muito mais difícil você observar o oceano do que botar uma estação meteorológica, por exemplo, numa cidade. Você precisa de mais investimento. Então, muitas vezes a gente não conhece tanto assim os oceanos quanto a gente conhece a superfície. E outra coisa importante para a previsão de clima, né? E aí é a questão da academia, né? São dos pesquisadores, que são tão importantes. Esses caras, eles têm que estudar e têm que dizer, olha, o que acontece lá no Índico, entre a Austrália e a África, ele é importante para ti aí em Santa Catarina. Esse cara tem que me dizer isso. Aí eu vou começar a olhar para lá também, porque lá é um preditor para a minha estação. O cara na pesquisa ele vai ter que dizer, olha para o Oceano Pacífico lá no Equador, lá o El Ninho, Laninha, isso te interfere. Entendeu? Aí é uma série de estudos, né, de ciência mesmo, que você tem que desenvolver e achar esses pontos muito longe de você, mas que te influenciam diretamente. E aí você vai conseguir fazer uma previsão de clima com maior qualidade.